Olá a todos, bem-vindos de novo ao The Fox Show. Hoje temos uma conversa muito interessante com o Paul e a Robbie. Eles foram de viagem 6 meses para a Ásia, estavam a acabar os seus estudos e decidiram, ok, antes de começar então a nossa vida profissional, vamos experimentar, vamos desafiar-nos com o objetivo também de se descobrirem eles próprios e também, obviamente, descobrirem o que é a vida e a cultura em países com hábitos completamente diferentes dos nossos hábitos europeus ou mesmo portugueses. Portanto, foi uma viagem espetacular. Se quiserem saber mais, e aconselho-vos vivamente a saberem mais sobre as suas viagens e as suas histórias, basta pesquisarem Every Place a Story no Instagram. Every Place a Story, também vai estar na descrição do podcast. Sigam, porque o Instagram deles está muito completo, consegue dar sempre algum contexto às aventuras por onde eles passaram, e as fotografias também são excelentes, por isso recomendo-vos vivamente a seguir. E se ainda não subscreveram o podcast, subscrevam para ter a certeza que não perdem nenhum episódio. Por isso, espero que gostem deste episódio e até à próxima. Até já! Bem-vindos ao The Fox Show. Espero que a nossa ausência não tenha sido muito notada. Estou a brincar, claro que espero que tenham notado. Hoje temos dois convidados. Temos o Paul e a Robbie. Eles fizeram uma viagem muito interessante pela Ásia e é hoje que eles vão também estar a contar aqui um bocadinho mais sobre as suas aventuras, e o objetivo é também conhecerem um bocado o que é que eles aprenderam, o que é que eles mais gostaram nestas aventuras, e também como é que se calhar vocês podem vir a fazer algo do género, porque pode não ser assim tão inacessível como pensam. E portanto, se calhar queria começar por se puderem apresentar-se um bocadinho, quem é que vocês são, o que é que fazem, e por aí, quem quiser começar. Posso começar? Olá, antes de mais, muito obrigado, João, pelo convite aqui ao grande show The Fox Show. Um bocado sobre mim. O meu nome é Paul. Se calhar queres que dê já o background, um bocado de quando é que eu cresci, sim, isso pode ser interessante. Então, se calhar começando do princípio, eu cresci na Costa Vicentina, que é conhecido pelo grande número de expats, que é estrangeiros que mudaram para Portugal em procura de uma maneira alternativa de viver. Então, desde sempre estive rodeado de pessoas que estavam interessadas em procurar mais além na vida. Os meus pais, inclusive, tinham na altura uma pequena quinta, através do programa chamado WOOF, que hoje em dia já se chama Workaway. Portanto, desde aí fui influenciado por pessoas, porque vinha sempre pessoas de todo o mundo para trabalhar com os meus pais e partilhavam estas histórias. Isto é um bocado depois, academicamente, depois passei para o mestrado e depois no mestrado, então seguimos para esta aventura. Ok. Da minha parte, o meu nome é Roberta, tenho 24 anos e se calhar para perceber um bocadinho porque é que eu tive este drive, podemos dizer assim, de viajar, a perceber o meu passado. Eu tenho dupla nacionalidade, sou portuguesa e italiana, então mesmo antes de nascer, quando ainda estava na barriga da minha mãe, já estava habituada a viajar. Eu viajei de Itália para Portugal de avião, de comboio, de carro, de autocarro, das mais maneiras imagináveis, e habituei muito a esta inquietação de viajar e esta maneira mais flexível de viver. Por outro lado, ter crescido desta maneira também me ajudou a ser uma pessoa muito curiosa, que me fazia sempre ter uma necessidade de descobrir mais sobre outros países, sobre outras culturas, sobre outras línguas. E criou em mim uma necessidade de, quando chegasse a esta altura da minha vida, que era acabar o mestrado, que acabei no ano passado em dezembro, perceber que antes de poder continuar e se calhar seguir o mundo profissional ou mesmo seguir outro percurso, precisava de ser a melhor versão de mim mesma, e para isso precisava de ver o mundo, precisava de perceber mais do mundo. E daí a vossa, porque era o que eu ia perguntar a seguir, que era o que é que mais vos motivou a esta viagem? Ou seja, vocês acabaram por viajar 6 meses, certo? Sim. E o que é que começou, ou seja, de onde é que vocês, ok, agora vamos decidir, vamos os dois passar 6 meses fora, viajar não sei quantos países, como é que foi essa conversa inicial, ou como é que foi, quando é que vocês tomaram essa decisão, só para pintar assim a ideia nas pessoas?
Na realidade, esta conversa foi, no início, um bocadinho uma brincadeira. Não é? Nós não existia um plano, não tínhamos ideia que queríamos viajar 6 meses durante a Ásia ou que queríamos viajar Sabíamos que queríamos viajar à Ásia, sempre tivemos ambos uma curiosidade muito grande pela cultura asiática, pelo contraste da cultura asiática com as culturas ocidentais. E nesse sentido dizíamos sempre um bocadinho a brincadeira, temos de viajar. Entretanto, há coisa de 2 anos, quando entrámos no mestrado, começámos a perceber que tínhamos muito da componente académica, mas para podermos ser bons profissionais e termos um caráter pessoal completo, digamos assim, no futuro, precisamos também desta parte pessoal, e esta parte pessoal muitas das vezes muitas das componentes só se ganham a viajar. Começámos a falar, a dizer que se calhar era interessante viajar, já viajámos bastantes vezes dentro da Europa, seria interessante fazer uma coisa diferente, sair completamente da nossa zona de conforto. E decidimos que viajar para a Ásia seria interessante. Pensámos no plano que era este ano de 2018 viajar em setembro e viajar para a Ásia, depois de ter um ano de experiência profissional. Este era o nosso plano inicial. Depois, porque a mãe do Paul, que também é uma pessoa que está muito habituada a viajar e viajou muitas vezes para a Índia, teve a ideia de passar o seu aniversário o ano passado, em dezembro, na Índia com a família inteira. Disse, porque não começam a viagem, vêm connosco para a Índia e depois cheguem a partir daí. Nós dissemos, porque não? Porque adiar? Exato. Se é uma coisa que queremos tanto fazer, porque adiar? Então decidimos, assim um bocadinho inesperadamente, de um dia para o outro, foi mesmo uma coisa, em poucos dias decidimos, ok, vamos fazer isto, comprámos o bilhete para a Índia e foi, ok, bilhete sem retorno, depois vamos ver no que é que dá. Ok, ou seja, não havia um plano dos países que iam viajar, não havia assim... Não, inicialmente não havia nada disto. Se calhar no último mês, 2 meses antes, começámos a ver que países é que achávamos que seriam interessantes visitarmos. Também esteve relacionado com o facto que um dos nossos grandes amigos de Lisboa é tailandês, portanto a questão de ir à Tailândia já estava muito assente, e depois a partir daí começámos a planear por curiosidade, ok, se calhar vamos aqui, se calhar vamos a Singapura, se calhar vamos à Malásia, e foi-se construindo assim. Ok. E de onde é que vocês, por exemplo, há muitas pessoas vão seja antes de vocês se calhar partirem de cada país, onde é que vocês foram buscar informação, onde é que vocês viram onde é que vocês foram buscar informação para saberem para onde é que vão, o que é que vão fazer, onde é que vão visitar, o que é que vocês procuravam mais ou menos? Por exemplo, no YouTube há imensos travelers que já falam do país onde tiveram e é uma fonte enorme de conhecimento, porque eles falam mesmo das suas experiências, tiveram no dia a dia e alguns desafios que tiveram. Isso é muito bom para já, porque uma pessoa não deve ter medo dos desafios, mas convém claro, saber que eles existem ou que não existem. Outro que ajuda imenso foi o TripAdvisor, que é espetacular. Uma pessoa consegue ir ao país e ver quais é que são os top destinos. Claro que aqueles são os destinos um bocado mainstream, mas só para ter uma ideia, e não ter ido à Índia e não ter ido ao Taj Mahal. Exato. Que foi o que nós fizemos, mas não eliminei para fazer a próxima uma pessoa já se vê mais ou menos. Exato, sim. Sim, e também depois há outras coisas também vão acabar. Há muitas pessoas, às vezes, falando com os locais, eles acabam por conhecer os destinos que não são assim tão mainstream como estás a dizer. Conseguem dizer, olha, vão por aqui, que há aqui um sítio muito chique para vocês irem, que normalmente ninguém conhece, que também às vezes é interessante. Pois eu também ia perguntar com que antecedência é que decidiram ir preparar uma viagem, mas pelos vistos foi quase nenhuma. Ok, muito interessante. E também queria perguntar, porque há muitas pessoas que, pronto, eu também estava a comentar isto antes de começarmos a gravar, que é aquele sonho também, acho que toda a gente tem de viajar e fazer uma viagem desse género. E depois as pessoas pensam sempre de, ok, é preciso ter muitas condições, especialmente financeiras, para conseguir estar a começar essa viagem. E se bem que houve muitas pessoas também, depois as pessoas que vão fazer estas viagens dizem sempre, ok, claro que convém ter acumular um bocadinho, mas não é nada do outro mundo como muitas pessoas pintam. Não sei se depois dessa vossa experiência, como é que vocês geriram isso, ou se é algo, como é que foi essa vossa experiência nesse sentido? Posso dizer que é verdade, é aquilo que acabaste de dizer, que para viajar não é preciso muito dinheiro e não é como as pessoas dizem. É preciso ter em conta uma coisa importante, que existem várias maneiras de viajar, existem vários diferentes tipos de viajante, ou seja, existem os viajantes que se calhar não querem gastar muito, que foi o nosso caso, e vão reduzir ao máximo e arranjar todas as manhas possíveis, mesmo estilo à portuguesa, como nós dizemos, do desenrasca, para conseguirmos viajar com o menor dinheiro possível. Mas existem pessoas que conhecemos que se calhar viajam por um bocadinho mais, pessoas que investem. Por exemplo, temos um amigo que conhecemos na Tailândia que está a viajar o Sudeste Asiático de bicicleta
E, por exemplo, uma pessoa que faz este tipo de atividades vai investir um bocadinho mais, porque tem outra perspectiva completamente diferente. Sim. E, nesse sentido, tens diferentes viajantes e diferentes tipos de maneiras de viajar. No nosso caso, o objetivo era usar o menos dinheiro possível, também não só por uma questão de poupar, que sim, que é verdade, claro. Queríamos poupar, mas também por uma questão de que nós acreditamos, por razões diferentes, por passados diferentes, de maneiras diferentes de crescer, acreditamos os dois que não é preciso muito dinheiro para viajar. E aquele conceito de se queres ver as ilhas tropicais precisas muito dinheiro, isto não funciona assim. Na realidade, a coisa que nos custou mais se calhar foram os aviões de ida e os aviões de volta, de entrada e saída da Europa. Porque todo o resto foi estupidamente barato, podendo dizer assim, em comparação à Europa. Ok, se calhar é preciso ter aqui alguns pontos que eu, por exemplo, sempre fui uma pessoa muito organizada. E mesmo em termos financeiros, lá em casa eu vivo com o Paulo e com mais 2 amigas e sempre tivemos aqui uma espécie de plano financeiro de onde é que gastamos o dinheiro, quais é que são as nossas despesas, um Excel, um documento. Então eu nesse sentido transportei um bocadinho as minhas competências, as minhas skills para a viagem e criámos um Excel, um documento onde metíamos os nossos custos ao longo do tempo a viajar, nos países, o que eram, o que não eram, também conseguimos perceber assim mais ou menos onde é que queríamos investir mais dinheiro e menos, como por exemplo, se calhar houve países que queríamos investir em atividades mais rurais, mais longe das cidades, e houve outros países em que preferimos ficar mais pela cidade e fazer atividades dentro da cidade. Isso afeta muito o budget da pessoa que está a viajar. Por outro lado, em termos de como é que nós gerimos toda esta questão, temos de ter em conta, por exemplo, o alojamento, que é um aspecto muito importante do viajante. Existe aquele viajante que prefere ter tudo planeado e se calhar sai de Portugal, sai de casa com o primeiro mês, já sabe exatamente onde é que vai dormir e já tem tudo comprado no Booking.com ou num site do género. Sim, agora dá, exato. Ou se calhar tens outro viajante que prefere chegar lá e partir para a aventura e ver o que é que encontra. Nós no início éramos um bocadinho aquele viajante que queria comprar com antecedência e sofríamos, digamos, por antecipação, porque queríamos planear ao máximo, tínhamos medo de chegar lá e não ter sítio onde dormir, mas já se calhar um mês e meio depois de estarmos a viajar percebemos que estávamos a perder muito. Porquê? Porque quando chegávamos aos sítios, tínhamos os sítios se calhar mais turísticos, não encontravas se calhar hostels com jovens, mas não era ninguém local. E nós queríamos também sentir esta ligação ao sítio, perceber a parte cultural através das pessoas. E então começámos a fazer uma técnica de viajar que é chegar ao sítio, não ter onde dormir, começar a entrar em hostels e hotéis, começar a perguntar, pode-me dizer onde é que é um sítio barato, se eles não tivessem algo que nos interessasse, pode-nos dizer um sítio barato. Aconteceu-nos dizer, se calhar 4 vezes seguidas, obter a resposta, este é o nosso preço, 3-4 horas à noite, e nós dizemos não tem mais barato, e continuar assim a conversa por 3-4 vezes até chegarmos a um valor, a um quarto, que são os quartos que eles dão aos locais, que são valores ridículos, de 1 euro, se calhar menos de 1 euro às vezes. E nesse sentido, aí só na parte do alojamento poupámos muito. Depois já também há outra questão que se calhar deixo mais o Paulo falar, porque ele percebe muito, do workaway. Sim, aqui se calhar pode ser interessante para o ouvinte mesmo dar alguns números concretos. Por exemplo, aqui há os 3 custos principais, que é os transportes, a dormida e mesmo a comida. E aqui na dormida o preço conseguimos dar na Ásia fica entre 3 a 4 euros, sendo o limite superior de 5 euros, que é o sítio mesmo super caro, super luxuoso. E depois o mais barato que encontramos foi entre 1 e 2 euros, o sítio mais rasca possível. Mas o médio entre 3 e 4 euros, comparado com a Europa, em que um quarto de hotel, por exemplo, em Paris, é 40 euros à noite, ou de 20 a 40 euros, é uma coisa absurda. E mesmo um hostel em Londres custa 15 euros, por isso os preços são completamente diferentes na Ásia do Sul do que cá. Então aí mesmo o custo principal eu vou para lá, mas depois lá fica tudo muito mais barato. Por exemplo, a comida, a refeição custa 1 a 2 euros cada refeição, que comprado da Europa em que é 5 ou 7, ou mesmo 7 a 9, ou seja, uma maneira de viajar completamente diferente. Sim, e depois sim, exato, esse também é normalmente, depois, quando vamos para países em que as coisas são muito mais baratas, normalmente a despesa maior fica sempre porque também, como é mais longe, faz todo o sentido. Ok, então se calhar podemos começar então a falar um bocadinho vocês primeiro foram à Índia, certo? Começaram a vossa viagem por ir à Índia, como tinham falado também há bocado. E já agora, por curiosidade, em que dia começou? Vocês lembram-se do dia em que começou a viagem? Ou... Sim. É um dia muito importante. Ok.
É uma espécie de aniversário agora, certamente, no futuro. Foi dia 7 de dezembro de 2017. E foi por coincidência e acho que para mim foi uma etapa muito importante porque foi exatamente 3 dias depois de apresentar a minha tese de mestrado. Ok. Portanto, era tudo ou nada. Ok. Estamos a um nível de ou vai ou vai. Exato. Sim. Foi um dia, ok. 3 dias depois. Sim, então preparar. Ela acabou de sair da tese, então foi arrumar as malas, fazer tudo, depois o frigorífico avariou, a meio daquilo tudo. Exato, foi os imprevistos da vida. Uma grande última semana. Mas pronto, olha, deu certo, isso é a parte boa. E vocês com que expectativas é que foram para esta, ou seja, quando vocês, o primeiro país que foram, ainda estavam, ou seja, ainda não tinham começado já esta aventura, tenho a certeza que depois, como já falaram também em termos de gestão de alojamento e assim até mudou quando chegaram lá, tenho certeza que houve muitas outras coisas que também mudaram, as expectativas depois de cada sítio que visitaram. Mas com que expectativas é que vocês foram primeiro para a Índia? Ou seja, o que é que vocês queriam lá, o que é que vocês queriam retirar dessa viagem? Que coisas, aprender mais sobre a cultura, perceber mais como é que o dia-a-dia das pessoas, o que é que vocês estavam à procura? Sim, para mim era mais também saltar um bocado para fora da cultura, porque estamos sempre habituados a ver o mundo de uma certa perspectiva e acredito que para realmente perceber um conceito precisamos de vê-lo de várias perspectivas. Por exemplo, a religião. É super interessante tentar ver como é que outras culturas interpretam o conceito de religião. Para mim, bem, na realidade depois o globalismo acaba por mitigar um bocado esta parte e as culturas acabam por tender tudo para o mesmo. Mas ainda se nota muito, especialmente nestes países asiáticos, que a cultura original se mantém e realmente é uma maneira completamente diferente de ver o mundo. Como, por exemplo, na Índia, a religião ainda, enquanto que também não sou especialista em religião cristã, por isso desculpa que os especialistas de teologia que ouçam este podcast, mas a minha própria interpretação da religião cristã se calhar é um bocado uma perspectiva do sim e do não. Tu podes fazer isto, mas não podes fazer isto, enquanto que uma religião índia é muito mais uma perspectiva de perceber o mundo, e temos vários deuses que explicam várias características de nós próprios, e é mais sobre perceber o humano como um todo do que meramente regras, ver o que é certo e o que é errado. Exato. É mais. E porque é que ficaste com essa sensação de que a cultura acaba por ainda se manter mais no original? É por ser também um país que ainda não entrou mais tarde na globalização? Okay. Sim, exatamente. Depende muito do país. Por exemplo, o Vietnã abriu há pouco tempo as fronteiras e ainda é razoavelmente difícil ter um visa para o Vietnã. Ou seja, é preciso um processo de sign-up, enquanto que outros têm visa exemption com a Europa. E acaba por ter muito menos turistas por causa disso. Sim, então às vezes os que fecham as portas, às vezes, que abriram as portas mais tarde, por assim dizer, às vezes acabam por ter um bocadinho mais de magia. Sim, ainda não foram tão afetados. Por exemplo, outro país que nos recomendaram todos que não tivemos tempo de ir foi Myanmar, e dizem que é mesmo muito, muito especial por causa desta componente. Ok, que ainda não foi muito visitado. Exatamente. Ok, por acaso não sabia. Sim, em termos de expectativas, eu gostava só de acrescentar que nós, digamos, pessoas ocidentais, estamos um bocadinho afetados. A ideia que nós temos dos países mais, que estão mais longe da nossa cultura, é um bocadinho afetada pelos mídias e também muito pelo que se fala nos blogs e no YouTube e nos vídeos e os mídias. Então, na realidade, quando nós chegámos lá, nós tínhamos uma ideia, eu pelo menos sinto, e acho que o Paulo concorda comigo, que tínhamos uma ideia um bocadinho de um país, a Índia, como um país caótico, muito pobre, que nos ia criar um grande choque cultural. Na realidade, quando lá chegámos, foi um bocadinho para a nossa surpresa que, apesar de ser um país caótico, o que é, então se começar aqui a falar das questões de trânsito na estrada, não falávamos até amanhã, não existem regras, mas o que está na base do que nós todos vivemos é igualzinho lá para cá. Tens as mesmas pessoas simpáticas, tens o mesmo sentido de comunidade dentro das pequenas aldeias, dentro das diferentes partes das cidades. E nesse sentido o choque não foi tão grande. Na realidade, como esperado, vimos bastante pobreza. E é uma pobreza muito diferente da pobreza que se vê na Europa, na minha opinião. Na Europa, se calhar, vês muito mendigos nas cidades grandes, muitas pessoas a pedir dinheiro, a pedir comida. Na Índia tu vês uma pobreza que se calhar arrisco-me a dizer uma pobreza feliz, porque as pessoas, apesar de serem pobres, são pessoas muito felizes, são pessoas que não se atrevem a pedir
e que dão por automático sem esperar nada em troca das outras pessoas. Então, na realidade, tu tens os vizinhos que oferecem comida aos outros vizinhos porque sabem que eles não têm toda a comida para as famílias, e é um senso de comunidade muito, muito, muito forte. E nesse sentido queria dizer que viver isto é preciso mesmo ir lá e ver, porque aquilo que nos mostram, aquilo que nos dizem nas mídias não é muito... tem algumas semelhanças, mas afasta-se bastante da realidade destes países. Ok. E o que é que vos, pegando um bocado nesse assunto, o que é que vos surpreendeu mais na Índia, por assim dizer? Uma boa pergunta. Para mim, eu sempre tive muita dificuldade em aceitar a injustiça, digamos, como nós a conhecemos aqui na Europa. Ou seja, ver crianças se calhar na rua, ver pessoas pobres, para mim é uma coisa que me dificulta bastante, que é demasiado difícil aceitar. E que chegar lá és obrigado a aceitar esta realidade, porque é assim que eles vivem, e eles não quereriam que tivesses pena das pessoas. Aliás, houve jovens com quem falámos na Índia que vinham ter connosco e que eram pessoas super felizes e que nos diziam que não queriam que tivéssemos pena delas por se calhar terem nascido num país diferente, porque eram pessoas ricas de muito mais do que nós acreditamos que nos traz felicidade na Europa ou nos países ocidentais. Nesse sentido, acho que foi mesmo a pobreza, ver crianças com muito pouco, habituadas se calhar a andar com roupas rasgadas na rua, descalças, a comer muito pouco, fez-me impressão, mas depois se calhar contrabalançou o facto de que me percebi que estas pessoas eram muito felizes, e nesse sentido senti uma certa inveja interior de perceber que tinha tanto mais que elas em termos materiais, como pessoa que nasceu na Europa, privilegiada que nasceu na Europa, mas depois se calhar tinha muito mais dificuldade em atingir aquela felicidade que eles conseguem. Tinha uma coisa que se calhar me surpreendeu muito, que esta confusão toda, que aparenta ser confusão, acaba por ser uma maneira diferente de organizar as coisas, enquanto cá na Europa é um bocado um top-down, em que temos o governo central que organiza tudo perfeitinho ao pormenor último. Lá não. Lá o governo não consegue, como aquilo tem uma dimensão enorme e tem tantas pessoas, é difícil o governo central organizar aquilo tudo. Então é quase um bottom-up organization, em que as pessoas elas próprias organizam o espaço, organizam os transportes, tem transportes privados, é um senhor que tem um autocarro e decide fazer aquela rota, e as pessoas entram, pagam-lhe e vão com ele. É muito aquele espírito empreendedor também de inovação e de eles próprios terem iniciativa e resolverem as coisas. Mesmo em termos de comunidade, eles acabam por criar centros. Por acaso não tinha... Já falei com muitas pessoas da Índia, mas não tinha noção que era assim esse género. Mas depois também faz sentido que eu também... O número de pessoas... Acho que também o número de pessoas que cabem lá é surpreendente. E culturas diferentes. Exato, completamente. Porque ainda não é só... É aquele landmass enorme, mas depois dentro tem várias etnias, várias culturas. Sim, e nisso é importante referir que nós viajamos só na parte do sul da Índia, de uma costa à outra, e que o que nós vimos é pouco ou nada da cultura que representa a Índia. Por isso aquilo que nós estamos aqui a dizer da nossa experiência aplica só àquela zona da Índia, porque depois disseram-nos que o resto da Índia é muito diferente, e se calhar as questões culturais que nós observamos não se observam da mesma forma lá. E já agora vocês viajaram por que sítios é que passaram da Índia? Passamos da fronteira de Goa, pelo meio por Hampi, que é uma cidade mais mítica, dedicada à religião, que na altura era um império enorme, e ainda se consegue ver os templos, vários templos, os sítios de qual é que é a palavra? Veneração? De veneração. Estas palavras simples. Você está habituado ao inglês e depois... Mas é realmente incrível ver aquela dimensão dos templos que construíram na altura e a dedicação que eles tinham por trás daquilo. E depois seguimos para a grande cidade de Chennai, que foi completamente diferente, porque Goa tinha sido mais praia, mais tropical, depois Hampi era mais aquela espiritualidade, e depois passamos Chennai, que era tipo metrópole enorme, e conseguia-se ver vacas no meio de autoestradas, pessoas... Sim, realmente, pessoas em todo lado, um tráfego com uma desorganização, ou aparentemente desorganização da nossa perspectiva. Exato. Sim, realmente foi aquele espectro todo de impressões que foi fascinante. Exato, passar num sítio muito calmo e sossegado para depois a metrópole. Sim, mas acaba também por vos dar uma perspectiva mais, se calhar, entre aspas, completa, de que não é só apesar de vocês, como disseram, tiveram só a fazer uma pequena parte da Índia, a Índia é gigante, acabaram por tocar em vários sítios com aspectos diferentes, e acabam por dar uma perspectiva assim mais completa, por assim dizer.
E se calhar agora passando, vocês depois da Índia foram para a Tailândia? Sim, exato. Foram para Bangkok? Ok. E agora pegando na pergunta que eu também fiz há bocado, ou seja, vocês tinham ido com umas certas expectativas para a Índia, agora que vocês já tiveram, passaram quanto tempo na Índia? 20 dias. 20 dias. E ou seja, já vos deu alguma ideia de, ok, mesmo como próprios viajantes, já mudaram um bocadinho se calhar a perspectiva quando vocês vão para outro sítio? O que é que mudou? O que é que vocês já perceberam que, ok, nós a primeira vez viajámos a pensar assim e agora vamos para outro país? Não, ok, o que nos interessa mais é perceber isto ou aquilo, ou ir mais para estes sítios e menos para outros. O que é que mudou um bocado quando vocês partiram para Bangkok? Posso começar por dizer que ridiculamente, e não estava à espera, a primeira coisa que senti quando cheguei a Bangkok, ao sítio onde íamos ficar, a nossa casa, foi um alívio. E isto porque nós saímos de Portugal e fomos diretamente para a Índia, e uma das coisas que está certo do que se diz da Índia é a confusão, tal como o Paulo também já disse. E isso cansou-nos um bocadinho psicologicamente, os pequenos choques culturais em determinados aspectos, e em 20 dias ver de um lado ao outro da costa também foi um bocadinho cansativo, foi uma correria. Ficámos um bocadinho cansados psicologicamente, e chegar a Bangkok e ver uma cidade que é extremamente organizada, extremamente limpa, foi a sensação de voltar ao mundo desenvolvido. Que não é bem assim, mas voltar ao mundo desenvolvido. Por outro lado, também foi já fomos com uma capacidade de uma flexibilidade muito característica dos viajantes, que é não ter um plano, sentiste tudo ok com isso, não teres problemas em saberes que não sabes o que vais fazer amanhã ou se calhar daqui a uma semana em determinados casos. Então nós chegámos da Índia para a Tailândia a pensar, ok, nós neste momento só queremos descansar, e depois para a semana logo falamos e logo vemos o que é que vamos fazer. Vamos aproveitar o momento, vamos aproveitar a cidade e depois logo se vê. Sim, acho que as nossas capacidades de enrasca já estavam no seu auge por essa altura. Nós chegamos ao aeroporto e tínhamos que encontrar uma maneira de chegar do aeroporto à cidade. E fomos a Destiny From e eles disseram, realmente é um shuttle por 2-3 euros. E nós, como é que é possível só ver este transporte? Então fomos ver ao Google, fomos ver a informação sobre transportes, e realmente havia uma linha de comboios antiga e conseguimos ir por tipo 50 cêntimos até à cidade. E depois fomos à senhora de informações, mas já existe esta linha? Ela, não sabia. Conseguimos encontrar, por isso às vezes procurar um bocadinho mais e confiar no nosso próprio instinto. Ok, isso é interessante, a própria pessoa acabarem por descobrir uma coisa que o local não sabia, também é interessante. Ok. Diz. Outra capacidade que neste caso foi a minha mãe quem ensinou, que ela já tinha ido várias vezes à Índia, que é aquela capacidade de ter calma interior, de não olhar para todo lado, porque há uma data de coisas já aconteceu à tua volta. Tens ali a senhora que passa a cor de legumes em cima da cabeça, tens ali o senhor que tem 3 crianças em cima de uma moto e não consegue olhar para todo lado ao mesmo tempo. Então é aquela ideia de inspirares e pensares na tua própria estabilidade interior e andares em frente. Pronto, olhar de vez em quando para uma coisa ou duas, mas não tentares absorver tudo, porque é impossível. Porque é tudo muito diferente do que nós estamos habituados. Exatamente. Sim, é como se, acho que a melhor maneira de escrever isto é, em determinados sítios que chegamos à Índia, o primeiro impacto sentimos todos mal, mesmo fisicamente, como se estivéssemos doentes, porque a primeira sensação que temos é um encher de informação na tua cabeça que não tens tempo sequer de processar, e é muito confuso. É como o Paulo disse, pessoas a andar, carros a andar, vacas no meio da estrada, são tudo coisas que não estás habituado a ver e que no início se calhar deixam tonto, ficas zonzo numa situação destas. Então tens de lembrar de, ok, vou manter a calma, vou respirar fundo, e vais como que desfocar o que está à tua volta e manter a calma e pensar no plano. São boas dicas para quem está a ouvir e que fizer uma viagem destas também é sempre bom saber. E se calhar o que é que, fazendo uma pergunta um bocadinho diferente da que fiz há pouco, o que é que vocês encontraram que não estavam nada à espera de encontrar em Bangkok, por exemplo, e depois já vamos também para os outros países, ou na Tailândia no geral. Já agora, enquanto vocês pensam, vocês passaram por que sítios na Tailândia?
Na primeira vez que chegámos à Tailândia, porque fomos 2 vezes, estivemos só na zona de Bangkok. Decidimos fazer uma pausa aí, também por causa o impacto que nos deu a Índia, que foi muito na altura. Pensando bem, foi a primeira vez que saímos da Europa. E foi a primeira vez que saímos da Europa e fomos logo para um país que é um caos. Portanto, nós sentimos aquela necessidade de termos de parar um bocadinho. Então decidimos ter Bangkok, a cidade, como nossa base, e depois o que fazíamos era viajar de comboio em viagens de um dia para visitar vilas e zonas mais locais. Depois passámos para o Vietnã, onde fizemos uma viagem do sul ao norte de transportes, e quando saímos do Vietnã decidimos ver o sul da Tailândia, onde fomos ver 4 sítios diferentes, andando até de Phuket, que é quase no sul, até à fronteira, obrigada, esqueci-me do nome português, da fronteira, até à fronteira, para passar com a Malásia. Ok. A pergunta foi o que nos surpreendeu. Sim. O que é que vocês encontraram lá que não estavam nada à espera? Okay. Sim, temos ficado em Bangkok por ser também aquelas coisas da vida. Foi um bocado inesperado porque fomos ao Airbnb e encontramos aquele apartamento e vimos que ficámos mais de 2 semanas ou um mês. O apartamento fica a metade do preço e nós, ok, vamos ficar um mês em Bangkok. Yeah. Ok. E foi aquela coisa, não tínhamos grande plano em relação àquilo, mas acho que foi uma experiência muito boa termos ficado lá. Por deu para habituarmos à culinária asiática e tudo dentro de um ambiente em que começávamos sempre do mesmo sítio. Então vivíamos quase como se vivêssemos na Ásia, por exemplo, tínhamos que ir ao supermercado comprar o arroz e coisas assim. Isso, por exemplo, foi daquelas coisas inesperadas. Fomos ao supermercado à procura das nossas massas com molho de tomate, mas não via, só via sacos de 5 kg de arroz. Realmente eles não têm sacos daqueles 500 gramas, não é mesmo? Pois, quantias grandes. Ok, depois conseguiram acabar o arroz, só por curiosidade? Não, foi impossível. E comíamos arroz ao pequeno almoço, almoço e jantar. Ao pequeno almoço. Isso nunca experimentei. Não sei se quero, mas... Mas foi a primeira vez que entramos no supermercado. Uma pessoa está habituada a entrar no supermercado e ter aquelas marcas todas conhecidas. Agora não vou dizer marcas porque não me pagaram. Se quiserem ter o vosso nome aqui, tem que... Mandei uma série de... Sim. Não, mas uma pessoa está habituada a ver aquelas cores e aquelas marcas e depois de repente entras no supermercado e são marcas completamente diferentes e dá aquele sentimento tipo, wow, o que é isto? Mas no fundo continua a ser comida, por isso não estar tão ligado. E isso também ensina a flexibilidade, não estar ligado àquilo que nós conhecemos, mas de sentir a coragem de tentar novas coisas. Pois, até nesse ponto é interessante pensar até nesse ponto das próprias marcas e do que é que deves, quando estás a escolher o que é que pode ser de confiança ou não ser, tens que ir um bocado. Vamos ver? Vamos ver que eu não sei o que é que isto é. Ok. E já que agora estamos a falar de comida, vocês pronto, já também falaram um bocadinho que já foram também a outros países. De todos esses países, qual foi a melhor comida e a pior comida, por curiosidade? Ok. Se calhar dá respostas diferentes de um e do outro. Sim, de certeza, certamente. Há aqui que referir, importante, que eu sou vegetariana. Portanto, muito possivelmente a resposta vai ser diferente da do povo. Mas posso dizer, se calhar eu não tenho um prato específico que adorei, mas apaixonei-me de maneira louca pela culinária do Vietnã. E acho que está relacionado com o facto que é tem muita base na culinária chinesa. E pronto, descobri lá a melhor versão de tofu que uma vez poderia ter encontrado, que era um tofu frito que faziam dentro do molho de tomate, mas num molho de tomate que não é o nosso molho de tomate. Para referência, se houver alguém que está a pensar viajar para a Ásia neste momento que nos esteja a ouvir, pelo menos no Vietnã e na Tailândia, o molho de tomate deles é uma semelhança de ketchup com muitas colheres de açúcar. Não existe, repito, passada de tomate ou tomate aos pedacinhos em lata como nós estamos habituados aqui em Portugal. Ok. Lá, a primeira vez que comprámos, ficamos assustados porque eu achava que tinha comprado um pacote de ketchup, daqueles que depois para fazer refill dos baratos de ketchup, mas não era mesmo molho de tomate. E depois voltou-nos a acontecer outra vez no Vietnã e depois habituámos ao estilo de comida. Mas a verdade é que aquele molho de tomate com tofu foi, se calhar, dos melhores pratos que eu já comi na minha vida. Para mim, foi um prato na Malásia que a primeira vez que comi aquilo fiquei um bocado estranho, que era arroz com frango piripiri,
com molho super picante, que é o chamado, como é que chama o molho? O tal que oferecemos ao James. É um molho picante que eles têm lá na Malásia, que é literalmente piripiri em pedaços. Ok. E juntas aquilo com arroz. Só que eles só dão um bocadinho daquele molho, mas só tocar com a ponta da faca naquele molho já queima a língua. Ok. Desculpa, lembrei-me agora, é sambal. Sambal, ok. E é arroz com sambal, com o tal frango piripiri e um ovo salgado. Primeiro que experimentei... Ovo salgado? Sim. O ovo que sabe salgado, eles metem aquilo em sal e depois aquilo absorve o sal e fica mesmo ovo salgado. Extremamente salgado. De todas as pessoas viajantes que conhecemos, o Paulo era a única pessoa que gostava do ovo. Portanto, é uma coisa muito, muito particular. Ok. Mas o ovo estava estou a entrar muito investigar, mas estava cozido, estava estrelado? Cozido. Não, é um ovo cozido, eles cozem o ovo Ok. e depois metem o ovo dentro do sal durante algum tempo e ele vai absorvendo o sal. Ok. Eu imagino que é assim que se faça, mas... Sim. pelo que vi. Sabe muito a sal. E sabe realmente a sal é para do ovo salgado. E aquela Ok. mistura do picante, do salgado, e depois tinha um pepino lá pelo meio, ficava espetacular. Primeiro comi aquilo, falei, ok, não sabia o que fazer com este tipo de comida. Mas as primeiras, segunda, terceira vez já estava completamente viciado por aquela comida. Ok. Como é que se chama o molho picante? Sambal. Sambal, ok. Também é importante as pessoas saberem, porque se vocês virem sambal, se calhar isto não é muito picante, já percebemos que é. Por isso, se quem gostar de picante deve ser bom. Para quem como eu que tem sensibilidade muita sensibilidade a picante, se calhar evitar. Isso é outra por coisa agora. que se perde. Pois, imagino. Sim, na exato. Ásia É tudo há um gradual de adaptação ao picante. Se calhar, quando chegámos à Índia, tudo era picante e nós tínhamos pedido os pratos todos sem picante e os senhores diziam que não tinha picante e picava a um ponto que comíamos a colher e já não conseguíamos mais ninguém. Assim, a conversa era sempre, is it spicy? No, medium spicy. E era terrível. Depois chegámos à Tailândia e já estávamos mais habituados, mas quando saímos da Tailândia, por incrível que pareça, eu comia um prato com pouco ou médio picante e eu sentia falta de picante e dizia que o prato não sabia nada. Portanto, há aqui uma adaptação. Sim. E é irrealista, mas é uma coisa que acontece mesmo assim. Sim. Comendo picante todos os dias, adaptas-te. E agora que voltaram, que ainda estranham a ausência de picante na comida? Ou agora simplesmente põem sempre picante? Posso dizer que ponho picante sempre que posso e mesmo assim acho que não sabe grande coisa. Estragaram as comidas portuguesas. Ok. Sim. Sim, para os foodies que estão a ouvir este podcast, acho que sim, vale completamente a pena ir à Ásia. Porque ao contrário da comida europeia, que é um bocado muito sal e pimenta, acaba por ser isso os ingredientes principais de lá, é um espectro completamente diferente de sabores e vale a pena só pela comida. Ok. Ok, então agora queria se calhar passar por outros ou seja, fazer uma pergunta assim mais geral. Já tivemos vocês, ou se quiserem também falar de algum país específico, vocês já falámos um bocadinho da Índia, da Tailândia e do Vietnã, também foram à Malásia e eu esqueci-me. Indonésia, exatamente. Que têm assim algumas histórias assim mais interessantes, por exemplo, desses dois países que ainda não falámos, que vos venham assim à cabeça, histórias que vocês se lembram, que vos marcou mais, por exemplo, nesta viagem. Sim, posso começar por uma na Malásia. Já estávamos já quase um mês na Malásia. Tínhamos feito, ainda não referimos, mas na Malásia, duas semanas do mês e meio que tivemos na Malásia, fizemos Workaway, que no nosso caso consistiu em ajudar num hostel, trabalhar num hostel, fazer diferentes atividades e recebíamos grátis a cama e o pequeno almoço. Depois desta experiência decidimos ir viajar um bocadinho mais para norte da Malásia, onde fomos visitar a região de Taman Negara, que é uma das florestas mais antigas do mundo. Isto para nós era uma coisa muito, muito pessoal, era um objetivo muito pessoal, também para mim, porque desde pequena que eu tinha um certo vício, um certo fascínio pelos programas do BBC e dos animais e das florestas, e então visitar se calhar uma das florestas mais antigas do mundo e ver animais ao vivo, de maneiras que vemos nos programas, mas que não, em Portugal não temos, existem algumas regiões de animais protegidos, mas não vejo muito, é um sonho autêntico. Então decidimos fazer. Quando fomos para lá, fomos com dois colegas, dois amigos argentinos que tínhamos conhecido quando estávamos a fazer o Workaway, e decidimos fazer os 4 esta experiência.
Fomos de barco durante 2 horas e meia num rio bastante largo, estilo rio há programas BBC, Amazónias, daqueles em que pensas está aqui uma anaconda gigante, assim um crocodilo ou qualquer coisa vai saltar. Vamos num barco muito velhinho, em madeira, com mais turistas, durante 2 horas por esse rio acima, até que chegámos a uma vila muito local, que se calhar tem 100 pessoas, nem mais do que isso. Grande parte são turistas, mas não tem mais de 100 pessoas, que é a entrada para a floresta Tamanegara. Decidimos ficar aí, ficámos uma semana, e decidimos que uma das coisas que os 4 queríamos muito fazer era dormir uma noite na floresta. Então, é importante dizer que esta floresta partes da floresta já estão trabalhadas para os turistas, portanto, dormir na floresta não é uma coisa totalmente fora das atividades que eles têm. Decidimos fazer sozinhos, sem guia. Fizemos uma caminhada de mais de 10 km com quase 10 kg cada um às costas. E aqui é importante referir que não era em caminhada em terreno plano, foi subir, descer montanhas, saltar troncos, mas muitos, muitos troncos. Nunca na minha vida pensei que visse tantos troncos caídos pelo meio da floresta. Rochas, escalar, descer, havia cordas que tínhamos de descer e subir. Foi todo o tipo de atividades numa só experiência. Chegámos ao destino, que era uma espécie de casa de guardas florestais que normalmente são utilizadas para guardar a floresta, que tem uma zona de observação e umas camas muito desconfortáveis em madeira, de beliches em madeira, e ficámos aí a noite a dormir. Essa experiência para mim foi uma das que mais me marcou, não só pela parte da experiência da natureza e do contacto com a natureza, mas também porque foi um dos melhores exemplos da minha vida de trabalho de equipa. Em tudo tivemos de nos lembrar de ver se todas as 4 pessoas estavam a sentir bem, se calhar alguém tinha falta de água, porque ali existe um grande elevado valor de umidade e desidratas a uma velocidade muito grande, e tu, se normalmente bebes 2 a 3 litros de água aqui, lá tens de beber 6 litros de água. Então existe uma preocupação em toda a gente estar bem. Depois tínhamos caminhos que se calhar eram mais fáceis para uns, mais difíceis para outros. Depois tivemos o desafio tremendo, que agora é uma coisa que nos rimos, olha para trás, mas que foi sobreviver esses 10 km a saltar de um lado para o outro em vez de andar, porque o chão estava cheio de sanguessugas que subiam pelos ténis e chegávamos às pernas, e então nós nem conseguíamos às vezes lembrar-nos de olhar à nossa volta, porque estávamos todos aos saltos, a olhar para baixo, que víamos umas minhoquinhas com a cabeça a mexer-se, a vir na nossa direção a uma velocidade gigantesca que parecia um filme de terror, sinceramente. Conseguia-se vê-los a correr ao longe quando sentiu a vibração no chão. E era mesmo questão a filmes de terror. Isso se calhar foi a parte que podia ser mais traumatizante, mas que agora nos rimos bastante. Outra coisa foi também... foi uma experiência super engraçada e que aprendi uma coisa que acho que não teria aprendido em mais lado nenhum, que é... sabendo que a floresta da Tamanegara tem um dos animais que tem lá ao ar livre são os elefantes selvagens. Então a floresta está cheia de elefantes. E também está cheia, obviamente, de... cocó de elefantes. E descobrimos, por curiosidade e um pouco de desespero, que quando estávamos a tentar fazer uma fogueira, os elefantes, porque comem muita fibra, o seu cocó também tem muita fibra, então é um ótimo material para começar um fogo. E portanto, essa foi daquelas coisas que aprendi, que sei que não existia mais nenhum sítio no mundo que me fosse ensinar. Portanto, foi ao máximo a experiência BBC Vida Selvagem? Sim, ao máximo, totalmente, totalmente. Depois disso, também, no meio desta experiência, que pronto, foi de criar laços muito fortes entre as pessoas e aprender muito o trabalho de equipa, também rir muito, desesperar muito com feridas de sanguessugas e pânicos entre nós, porque de nós os 4 havia 2 que tinham pânico a sangue, incluindo eu, portanto era uma maravilha. Juntando isto tudo, ainda tivemos um pequeno encontro brinho com um enxame de vespas que decidiram fazer a casa mesmo à frente da entrada da nossa casa dos guardas florestais. Então tivemos se calhar 2 horas a criar este plano, a organizar este plano maléfico de como é que conseguimos tirar dali as vespas. Depois, por alguma sorte,
e condições da floresta começou a chover e as vespas, não sei se sabem, mas eu também descobri isto depois, que as vespas não gostam de chuva, portanto escondem-se, e nesse mesmo momento conseguimos com um pau atirar o ninho das vespas para muito longe e foi assim que nos salvámos das vespas. Mas pronto, mas trouxe uma história muito engraçada que vou-me lembrar para o resto da minha vida. Exato. Bem. Sim, também um bocado apreciar o momento, porque tínhamos passado aquela floresta, aqueles 10 km a lutar por aquele objetivo de dormir ali, e quase que chegámos lá e adormecemos de cansaço, mas não apreciamos realmente o melhor daquela viagem, que era a noite. Então o Robbie teve aquela maravilhosa ideia da meia da noite acordar e sentar-se à janela e ouvir a floresta à nossa volta, e aquilo é espetacular. Por aquele quilómetros em redor daquilo não há qualquer pessoa, então a única coisa que se ouve são os sons de animais. E conseguia-se ouvir a dinâmica dos animais dentro daquela floresta. Sempre que aparecia um predador, os animais silenciavam-se todos. Depois havia um pássaro que era o primeiro a cantar, que era quando os predadores já tinham ido embora. Então não se conseguia ver quase nada à volta. Pronto, era lua cheia, até se conseguia ver algumas coisas, mas era só as árvores à nossa volta. Mas ouvia-se os sons todos e quase que se via todos os animais ali à volta só pelos sons, e não era preciso vê-los. E só aquela magia de ouvir-os. Acho muito especial. Bem, que agora sim está cada vez a aumentar mais a vontade de ter uma experiência assim. Só por curiosidade, nesse caminho que vocês fizeram era um trilho que já havia ou vocês foram... Por coincidência, normalmente para chegar ao sítio que nós queríamos chegar existem dois caminhos. Aquele caminho que é o mais utilizado estava sob construção porque havia uma ponte que estava estragada, então na altura que nós tínhamos chegado, há coisa de uma semana ou 7 dias, tinha aberto o caminho que nós utilizámos, que há muito tempo não era utilizado. Portanto, nós na realidade, quando fomos, apercebemos que haviam partes que nós próprios tivemos de descobrir o caminho, que não havia sinais, não havia nada e não se sabia exatamente por onde ir. E nesse sentido foi mesmo uma aventura. Sim. Passar por baixo de árvores, fazer buracos entre arbustos para conseguir voltar a encontrar o caminho certo. Mas... Aqui o caminho era sinalizado por sinalizadores nas árvores, que eram uns triângulos amarelos. Sim. Exato. E era sempre uma felicidade, nós andávamos e era sempre uma felicidade encontrar um triângulo. Tipo, não, estamos perdidos. Sim, pode-se dizer que as 2 primeiras horas o foco, não havia grande foco, estávamos muito relaxados a passear. Depois, a partir de certamente, se calhar 4 horas depois, chegou um ponto em que a nossa felicidade era ver um triângulo amarelo. E gritava-se, triângulo amarelo! E era esse o nosso propósito, era encontrar um triângulo amarelo. Nós nem tínhamos o objetivo de chegar ao entreposto, mas era chegar ao triângulo amarelo. Sim. Isto no meio da selva em que não há sinal do telemóvel nem nada, por isso Exato. estás a ver o nível de... Pois a minha pergunta era também, depois era, vocês tinham... Bem, pelo que seja, então não havia assim um plano B de, ok, então se nos perdermos... Não. Na realidade, uma das conversas que mais me lembro e que me marcaram também dessa experiência foi que mesmo antes de começarmos sentámos todos e fizemos uma lista do material que tínhamos de arranjar, etc. E uma das coisas que fizemos foi, olhamos para nós todos e dissemos, ok, agora temos de garantir aqui que toda a gente vai seguir em frente independentemente do que aconteça, claro, se não acontecer nenhuma emergência médica. Sim, claro. E que não vamos desistir por mais difícil que seja, porque estamos a fazer isto pelos 4 e somos uma equipa e não vamos desistir. E nesse sentido aconteceu sempre isso, e então fomos sempre em frente. E eu acho que não passou na cabeça de nós 4 em olhar para trás ou querer voltar para trás. E na noite antes escrevemos os nossos adeus e... Não. Bem, isso... ok. Bem, isto agora... Posso contar mais uma história? Sim. Temos outra que gostamos muito, que é a tal da ilha. A Indonésia. Sim, na Indonésia. Queríamos chegar de Bali, que é uma ilha da Indonésia, para Lombok, que é a ilha ao lado de Bali. E há um ferry que conecta os dois, então nós chegamos ao posto de ferry, compramos o bilhete, entramos no ferry e seguimos viagem para Lombok. Então, ao meio da viagem, decidimos ver o telemóvel, quão longe é que estávamos, e de repente estávamos a ver que o barco estava a ir no lado completamente diferente da ilha. E ficámos tipo, 8. Então, havia 2 ferries e nós entramos para o ferry que ia para o lado sul da ilha em vez de ir para o lado norte. E nós já tínhamos tudo planeado, com estadia, já sabíamos onde é que tínhamos que ir, e de repente estávamos a parar num sítio completamente diferente. E aquilo já estava a ficar noite, estávamos a ver tudo à noite sair à nossa volta, e quando chegámos ao porto realmente já era de noite. E estávamos ali num porto mais ou menos industrial, pouco turístico, completamente no meio de nada, tipo, e agora? Então havia uma série de taxistas que já estavam à espera de turistas se perderem ali,
a dizer, olha, pronto, a única solução que tem é ir para a próxima cidade a 100 km daqui. Claro que já, uma coisa que aprendemos é não a confiar em salesman, porque eles têm um interesse em nós comprarmos o produto deles, eles querem levar o mais longe possível para conseguirem ter o maior lucro possível. Então nossa confiança em isso foi uma coisa que adquirimos ao longo da viagem, foi a confiança de confiarmos em nós próprios. Então decidimos ir em frente porque sabíamos que haveria de haver um hostel ali perto e realmente 1 km depois havia um hostel. E houve primeiro aquele sentimento de felicidade. Temos o primeiro nido satisfeito, que é sítio onde dormir. Pronto, ainda não sabíamos o que é que havíamos de fazer, onde é que estávamos, muito bem, mas pronto, já tínhamos sítio para dormir. E então no dia seguinte vimos onde é que estávamos e foi aquela realização de pronto, agora estamos nesta situação, vamos tentar fazer o melhor dela. E descobrimos que ali perto havia o Kuta Beach Lombok, que é um sítio conhecido pelo surf e que veio a calhar porque eu queria fazer surf na Indonésia, então até fomos para o sítio certo, after all. Pois, exato, pelo que ouvi dizer também a Indonésia é muito conhecido também por esses sítios de surf também. Nos primeiros episódios também falámos disso, achei engraçado. Ok, então se calhar agora ficava o tempo todo a ouvir as vossas histórias. Ficávamos aqui horas e horas a ouvir. Mas se calhar fazendo assim um apanhado destas vossas viagens, seja um bocadinho de... Isso foi uma viagem também, como vocês disseram, muito pessoal, muito de vocês queriam também... não é a palavra evoluir, é mais certa que me está a vir, mas a transformar-se um bocadinho, acabarem por ter uma aventura pessoal dentro destas vossas viagens. E que diferença é que vocês sentiram entre, aquela pergunta clichê, mas que acho que faz sentido perguntar, que é, que diferença é que vocês sentiram entre o Paulo e a Roberta que começou a viagem e agora é que chegou ao fim e que está agora a partilhar connosco? Posso começar? Posso dizer que é uma pergunta, na minha opinião, muito grande, e é verdade, porque perguntar o que é que nos trouxe, a resposta só existe uma, e é dizer, trouxe-nos o mundo. Trouxe-nos o mundo de coisas que não sabíamos, de coisas que não conhecíamos e de partes de nós que não conhecíamos. Um dos aspectos que para mim foi mais fundamental desta viagem, que me trouxe e que só percebi também com algum reflexo depois de chegar, porque também não é uma coisa que normalmente, quando fazes uma viagem destas, na minha opinião, acho que uma das coisas importantes é depois da viagem parar e refletir sobre o que viveste, o que passaste, as experiências que viveste e como é que isso te afetou. E logo no início, quando cheguei de volta à Europa, eu não sentia grande diferença, não me sentia igual, se calhar ainda estava com o mindset de viagem, mas não me sentia muito diferente. Mas depois, à medida que o tempo foi passando, comecei a ver as diferenças. E uma delas foi que sinto que ganhei uma muito maior capacidade de me conectar com as pessoas, em parte porque me pus durante 6 meses completamente fora da minha zona de conforto, e eu era uma pessoa que estava habituada a estar dentro da zona de conforto, que tinha tudo sob controle, tinha tudo planeado, que, como eu disse, fiz a apresentação da tese de mestrado 3 dias antes porque confiava em mim, que não ia correr nada mal, e tinha tudo planeado, e que quando vim da viagem percebi-me que a última coisa que eu queria fazer quando acordasse de manhã era planear a minha semana da maneira como fazia antes, de forma exaustiva, o que é que eu tenho que fazer na segunda, na terça, na quarta. Apercebi-me que era uma pessoa muito mais feliz se calhar se metesse um travão nisto e fizesse as coisas com mais calma, não planeasse as coisas importantes, mas tudo o resto deixasse espaço para a criatividade e para ser flexível e fazer o que nos apetecer no momento. E nesse sentido, depois de acontecer-nos durante a viagem também encontramos muitos viajantes, muitas pessoas que não estávamos à espera e com que acabámos por viajar com elas, como aconteceu com os nossos colegas argentinos, e que me ensinaram muito sobre a capacidade de ligar às pessoas e principalmente a capacidade de ligar às pessoas que não conheces, que é uma coisa que se calhar é um bocadinho difícil para nós, que quando olhamos para a nossa vida vemos que achamos já difícil às vezes ligarmos às pessoas que conhecemos já há tantos anos, sentimos que nos percebem, então fazer isso com pessoas desconhecidas que acabámos de conhecer na noite anterior ou há uma semana deve ser impossível. Isto era o que eu achava. Depois de viajar percebi-me que é completamente o contrário. Às vezes é muito mais fácil ligar-te a pessoas desconhecidas porque te identificas como a única característica delas e percebes que isso chega. Nesse sentido, senti uma pessoa muito mais completa por ter esta capacidade de me ter a ligar às pessoas. Por outro lado, sinto-me um bocadinho clichê, mas mais destemida. No sentido em que fiz uma viagem destas, acabei por no final viajar sozinha de volta à Europa por diversas razões, acabamos por separar-nos nos últimos dias e tive de fazer a viagem toda de volta
sozinha para dentro da Europa, e isso para mim foi um grande passo. Porque eu percebi-me que não havia nada que eu não conseguisse fazer se eu não quisesse. E parece ridículo, e parece uma coisa que nos dizem tantas vezes e que nós pensamos, mas já viste tantas vezes, porque é que isto haveria de ser novo? O problema é que se nós não vivemos uma experiência que nos tire completamente fora das nossas raízes, nos faça sentir completamente inseguros, nunca vamos saber exatamente o que significa sentirmos seguros connosco próprios. E nesse sentido senti-me mais forte, mais destemida, se calhar uma pessoa com mais energia, que consigo agora meter essa energia, digamos, direcionar essa energia para todas as outras componentes da minha vida. Aqui só um pequeno disclaimer antes que os nossos amigos ficam preocupados sobre nós. Nós separámos porque eu tive uma conferência na Austrália, então tive uma piada dramático. Não estava a perceber onde é que ias levar. O que mudou em mim? Acho que uma pessoa quando vive no dia a dia ganha a estabilidade pelos ciclos que rodeiam, pelas coisas que se repetem todos os dias. Acordamos todos os dias na mesma cama, acabamos por falar com as mesmas pessoas, vamos aos mesmos sítios, e isso dá-nos uma certa estabilidade na vida e uma certa identidade também. Mas quando se viaja, esta identidade é toda quebrada, porque está tudo constantemente sempre à nossa volta a mudar. A língua muda, os símbolos mudam, a cama em que acordamos muda praticamente todas as noites. Então esta estabilidade já não pode vir do exterior, tem que vir de nós próprios. Então uma coisa que eu senti que ganhei foi esta estabilidade em mim própria, estar confortável em qualquer situação que me metam e saber, pronto, eu continuo a ser eu e podem mudar tudo à minha volta. Ok. Sim, eu percebo também estavam a falar dos clichês, mas acaba por... Também acredito que atrás de um clichê também há... Os clichês são clichês por alguma razão. Exatamente. Dizem assim, simplesmente, os clichês são clichês por alguma razão. E também acho que também seria interessante vocês, já que partilharam tanta experiência, também falando das vossas histórias, passarmos também alguns conselhos, se vocês passarem, que eu não fiz essas viagens ainda também que tenho essa missão, mas ainda tenho que pôr em prática. Que conselhos é que vocês dariam a alguém que tivesse, primeiro, se calhar alguém que tivesse a pensar nisso? Suponho que a resposta seja fácil. Mas, ou seja, quem estiver a pensar nisso, o que é que vocês aconselham? E mesmo em termos de expectativas que tenham para a viagem, como tomar os primeiros passos e daí para a frente, outros conselhos gerais sobre viajar. Ok, posso começar eu. E acho que o primeiro conselho que direcionaria a alguém que está neste momento indeciso, tem por um lado na mão se calhar continuar a vida, ou no conforto, digamos assim, a vida que tem naquele momento, ou se calhar fazer a viagem que sempre sonhou. E o primeiro conselho que eu dou é que, e isto vai soar um bocado irónico, o primeiro conselho que dou é sobre conselhos, que é, conselhos são conselhos e são sempre valiosos, mas mais do que sabermos ouvir conselhos, é sabermos que o conselho vem de alguém que tem as suas próprias experiências, as próprias vivências e as suas próprias delimitações e experiências de vida. Ou seja, esse conselho, por mais valioso que seja, pode ou não adequar-se à resposta que a pessoa está neste momento à procura, se estás a decidir se viajar ou não. Portanto, o importante é saber aceitar conselhos de forma humilde, sabendo que nunca saberemos tudo, mas saber que se aquele conselho, por alguma razão, se calhar contraria aquilo que nós queremos fazer e nós queremos mesmo fazer e queremos mesmo viajar, não deve ser a razão para viajarmos. Outro conselho que gostava de dar é que, para além do just do it, o típico just do it, Exato. é que, mais para as pessoas que decidiram como viajar, é que não é preciso ter tudo planeado. E tal, um bocadinho remetendo para o mundo que mais conhecemos, se calhar, pelo menos aqui em Lisboa, das startups, que dizem sempre, as pessoas, os mentores das startups dizem sempre, ok, não fiques à espera do momento ideal, não fiques à espera que tenhas tudo preparado para lançar a ideia. A mesma ideia aqui com uma viagem, não fiques à espera que seja tudo preparado, não fiques à espera do momento perfeito, não vai existir o momento perfeito e nunca vais ter tudo preparado, é impossível. Portanto, simplesmente faz-o, avança com a tua ideia, compra o bilhete de avião, que se calhar muitas vezes, pelo menos para mim, foi a parte mais difícil, foi decidir mesmo, ou seja, comprar o bilhete, porque aí já não podes voltar atrás, e aí fazes.
E simplesmente fazê-lo sem medos, porque o que quer que seja que vai resultar daquela viagem vai ser sempre uma experiência positiva para ti e vai te ensinar sempre muito. Aqui um bocado na onda dos clichês. Uma coisa que eu sinto que é super valiosa é termos tempo para pensar em nós próprios, que nós ao longo da vida somos formados por influências exteriores na pessoa em que somos. Cada influência que as pessoas têm a nós acaba por moldar a pessoa que somos agora, mas nunca paramos e olhamos para nós e tentamos perceber quem é que realmente somos. E esta pergunta do quem é que realmente somos sempre foi abstrata para mim, nunca percebi, mas agora para mim torna um sentido muito mais pragmático, que é o que é que me interessa, o que é que me fascina, e sermos honestos com nós próprios e tentamos perceber isto, e não tem que ser viagens. E a resposta é singular de cada um, e pode ser, por exemplo, adoro pescar na Santa Clara, que é uma barragem espetacular de Portugal, não, mas sermos honestos com nós próprios, tentamos perceber o que é que realmente nos fascina, o que é que realmente gostamos. Acho que isso é muito importante. Depois também na onda do Just Do It, acho que é importante perceber que a maior parte das coisas que podemos fazer na vida não são difíceis e que realmente não custam muito dinheiro, como as viagens. Há pessoas que vão a hitchhiking da Europa até a Ásia e não têm que pagar o voo de não sei quantos euros, e depois lá na altura também tentam viver da maneira mais barata possível e conseguem sobreviver com muito pouco dinheiro. Por exemplo, encontramos o rapaz argentino lá, que tocava música aos domingos e depois vivia com aquele dinheiro para a semana. E a gente perguntava, qual é que é o teu plano? Não tenho plano. Tenho dinheiro para a semana e chega. E há pessoas assim, que não têm, quando nós tínhamos aquela estabilidade, não sei o que, ele não. Ele estava ali na Ásia, mas estava só a planear a próxima semana. E mesmo o dinheiro só lhe chegava para a próxima semana. O que leva a uma última questão final, que seria mesmo dizer simplesmente vive o momento, independentemente do que faças, se queres viajar, se queres estudar, o que quer que seja que decides fazer neste momento da tua vida, vive-o, aproveita naquele momento e não fiques o tempo todo a planear o futuro, porque a vida vive-se agora e não amanhã. E aqui eu também gosto do conselho que a Robbie deu, que é não confiar no conselho do outro, mas ver sempre que o conselho do outro vem da experiência da própria pessoa. Eu durante muito tempo confiei sempre no conselho do outro, que ele sabe tudo, mas não, depois cheguei a um ponto em que percebi, não, realmente a outra pessoa também não sabe tudo, também está só aqui a tentar perceber o que é isto, a vida. E acho que devemos sempre levar o conselho do outro com um grain of salt, porque também não somos donos da sabedoria, como ninguém é, muito menos eu. Exato. Ok, acho que vão ser super valiosos esses conselhos. Vejo-me também, sublinho também muitos deles. Não sei se houve algo que queiram acrescentar, que eu passei e que seja interessante vocês falarem, alguma coisa ou queiram uma mensagem que queiram deixar para os ouvintes, não sei. Acho que o que é importante é estarmos abertos para o mundo e não fecharmos sobre nós próprios e acreditarmos que aquilo que nós vivemos é tudo o que nós percebemos. Por exemplo, há uma série no outro dia vimos um episódio de uma série que nós gostamos muito e eles fizeram uma referência ao Vietnã. E nós, sem nunca termos feito a viagem ao Vietnã, nunca teríamos percebido aquela referência. Então é um mundo todo escondido de nós e que só estamos abertos ao mundo e explorarmos e descobrirmos coisas novas é que percebemos a diversidade do mundo, porque o fascínio da vida vem da diversidade do mundo. E só estando dispostos a descobri-lo é que conseguimos realmente apreciar a vida. Exato. E eu gostava só de acrescentar que toda a nossa conversa aqui hoje foi sobre viagens, mas acho que muitas das coisas que falamos aqui aplicam-se a pessoas que se calhar também não querem viajar, porque se calhar não é para elas, porque viajar não tem de ser para toda a gente. E temos todos objetivos diferentes e se calhar a viagem que estamos a viver é a viagem da vida e não tem de ser uma viagem para fora da Europa ou para um país específico, e fala-se muito de viagens como se fosse quase uma coisa obrigatória agora. E sim, é importante colocarmos em ambientes fora da nossa zona de conforto, e isso é que é a questão-chave. Não temos de sair para fora da Europa para nos colocarmos fora da zona de conforto. Podemos fazer, tal como o Paulo deu a ideia do hitchhiking, ou seja, ir à boleia, podemos ir à boleia do sul ao norte de Portugal, e isso por si já dá-nos uma riqueza muito, muito grande e não precisamos de ir para o outro lado do mundo. Portanto, se tiverem a pensar começar e se calhar pensam que uma viagem sim ou uma viagem grande é uma coisa que é difícil agora ou que não conseguem, pensem de forma pequena, como costuma dizer, think globally, act locally. Ok. Acho que é uma excelente forma também de acabarmos aqui a nossa conversa.
para saberem todas as aventuras em que o Rob e o Paulo tiveram, esta é uma página de Instagram, também foi assim que eu fui acompanhando a viagem deles, que é, espero não me estar a enganar, Every Place a Story, certo? Ok. Escrito exatamente como deve ser, ou seja, mas também vai estar na descrição do podcast para vocês verem lá. Todas as aventuras que eles tiveram, é espetacular. Antes de irmos para lá, também estava a dizer não sei como é que ainda, ou seja, eu gostava muito por vocês que fosse mais conhecido, mas é normal também, as coisas tomam tempo, e gosto muito de vocês não estarem a desistir também ou seja, continuam todos os dias, não sei se é todos os dias, mas muito frequentemente sempre a publicar coisas das vossas viagens, que é super interessante, dão um contexto que também acaba por ser muito importante, dão um contexto de uma pessoa que está a viajar e que está também a tentar perceber a cultura, não é só a paisagem, como muitas vezes vemos, e que a mim fascina-me bastante. Por isso também vão ter o Instagram deles na descrição, e espero que tenham gostado do episódio, e nós vemos então para a semana. Até já! Obrigado por terem ouvido mais um episódio até ao fim, espero que tenham gostado. Não se esqueçam também de subscrever o podcast e seguir-nos nas redes sociais. É a melhor forma de ajudarem o podcast a crescer e a conseguir mantermos então estas conversas que vocês tanto gostam. Por isso, não se esqueçam, subscrevam o podcast, deixem o vosso like, a vossa review, é sempre bom, e até o próximo episódio. Tchau!